Boa noite. Boa noite. Jornalista diz que ex-presidente Fernando Henrique Cardoso usou a empresa para bancá-la no exterior. O tucano nega. Dilma acusa a PSDB de usar TSE e diz que não participou de corrupção. Tribunal de Justiça manda a Secretaria da Educação do Estado entregar contratos com cooperativas da merenda escolar envolvidas na Operação Alba Branca. Alckmin proíbe sigilo prévio de documentos do governo estadual. Presidente Barack Obama anuncia visita histórica a Cuba em março. Papa Francisco deixa aberta a possibilidade do uso de métodos contraceptivos por causa do risco do Zika vírus. Miriam Dutra disse ao jornal Folha de São Paulo que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso usou uma empresa com contrato fictício para mandar dinheiro para ela no exterior. Miriam conta que manteve um relacionamento extraconjugal com o tucano por 6 anos e que teve um filho, Tomás. Depois de longo período de silêncio morando no exterior, ela decidiu dar entrevistas sobre o caso. Essa semana passou a circular nas redes sociais uma entrevista que a jornalista Miriam Dutra deu para a revista eletrônica Brasil com Z. A publicação desconhecida no Brasil é voltada para brasileiros que vivem na Europa. Pela primeira vez, Miriam, que mora na Espanha e trabalhou por mais de 30 anos para a Rede Globo, deu detalhes da relação que teve quando Fernando Henrique foi senador. Ela contesta o exame de DNA feito em 2011, que revelou que Tomás não é filho de FHC. Na época, Fernando Henrique disse que manteria o reconhecimento da paternidade. Em uma nova entrevista, dessa vez dada ao jornal Folha de São Paulo, na edição de hoje, Miriam Dutra disse que Fernando Henrique Cardoso usou a empresa Brasif Exportação e Importação, à época concessionária das lojas Duty Free em aeroportos brasileiros, para mandar dinheiro para ela e para o filho no exterior. As transferências teriam sido feitas, segundo Miriam, por meio de um contrato fictício de trabalho entre 2002 e 2006. Na entrevista que deu ao jornal, Miriam Dutra revelou que FHC mantinha contas no exterior e que deu um apartamento de 200 mil euros ao filho. O jornal reproduz um suposto contrato de trabalho entre a Eurotrade Limitada, empresa da Brasif com sede nas Ilhas Caimã, e Miriam Dutra Schmidt. Pelo documento, ela faria acompanhamento e análise do mercado de vendas a varejo a viajantes e receberia $3 mil por mês. Miriam disse ao jornal que nunca precisou exercer a função e que 2 anos depois da vigência do contrato, Fernando Henrique revelou que o dinheiro enviado pela Brasif era, na verdade, dele e não da empresa. Abre aspas, ele me contou que depositou $100 mil na conta da Brasif no exterior para a empresa fazer o contrato e ir me pagando por mês como um contrato normal. O dinheiro não saiu dos cofres da Brasif, e sim do bolso do FHC. Fecha aspas. Em nota, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, negou que tenha utilizado a empresa Brasif Exportação e Importação para enviar ao exterior recursos para a jornalista Miriam Dutra e Tomás. Ele admitiu ter contas fora do país, ter mandado dinheiro a Tomás e, de fato, ter presenteado com um apartamento em Barcelona, na Espanha. O tucano disse que os recursos provêm de rendas legítimas em contas legais declaradas ao imposto de renda. E disse ainda que, mesmo diante de 2 testes de DNA negativos, provando que ele não era o pai biológico de Tomás, procurou manter as mesmas relações afetivas e materiais com o rapaz. O empresário Jonas Barcelos, dono da Brasif, afirmou à Folha de São Paulo que tem alguma coisa mesmo, mas que não se lembra de detalhes sobre o assunto. Ele disse que vai fazer um levantamento na empresa para esclarecer tudo. Parlamentares do PSDB dizem que as declarações da jornalista Miriam Dutra de que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso usou uma empresa para enviar dinheiro a ela no exterior serão tratadas como um assunto pessoal do tucano. O líder do PSDB no Senado, Cássio Cunha Lima, diz que o partido não tomará nenhuma iniciativa em defesa do ex-presidente, mas que se houver provocações de adversários políticos, os tucanos vão reagir. Deputados do PT cobraram investigação do caso. Já o líder do partido no Senado, Humberto Costa, avaliou que o PT não deve pedir investigação à Polícia Federal. Defendeu, no entanto, que caso as autoridades entendam haver indícios de irregularidades, as apurações legais deverão ser realizadas.
A presidente Dilma Rousseff apresentou a defesa ao Tribunal Superior Eleitoral na ação movida pelo PSDB, que pede a cassação do mandato dela por abuso de poder político e econômico na campanha da reeleição. Dilma disse que nunca teve qualquer participação direta ou indireta em atos de corrupção para obtenção de doações eleitorais. Os advogados de Dilma acusam o PSDB de fazer uso político da justiça e alegam que o partido recorre ao TSE por inconformismo eleitoral. A defesa afirma que, mesmo que os recursos da campanha fossem oriundos de corrupção, o Comitê Financeiro não teria como saber. Os advogados também ressaltam que as mesmas empresas que doaram para a campanha do PT repassaram verba para quase todas as campanhas mais importantes, incluindo as dos autores da ação. E agora o comentário de José de Souza, direto de Brasília. Dilma Rousseff prevaleceu sobre Eduardo Cunha na disputa pela poltrona de líder do PMDB na Câmara dos Deputados. Isso vai ter um alto custo. Por uma diferença michuruca de 7 votos, foi reeleito líder do PMDB na Câmara o deputado Leonardo Pisciani, um eleitor de Aécio Neves que caiu nas graças de Dilma Rousseff. Como líder, Pisciani terá a prerrogativa de indicar os 8 deputados que representarão o PMDB na comissão especial que analisará o pedido de impeachment formulado contra Dilma. Pisciani derrotou o deputado Hugo Mota, candidato de Eduardo Cunha, uma evidência de que Eduardo já não é o mesmo Cunha, nem entre os seus correligionários. Mas o PMDB sim, este continua sendo o mesmo, rachado e guloso. Embora não controle toda a bancada, Pisciani exige de Dilma Rousseff o pagamento da fatura que foi combinada antes da sua vitória. Dilma já entregou 2 pastas estratégicas para o grupo de Pisciani, o Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência e Tecnologia, pois vai ter que entregar uma 3ª pasta, o Ministério da Aviação Civil, para um deputado do PMDB de Minas Gerais, eleitor de Pisciani. No instante em que a Lava Jato cobra de Dilma a reformulação dos maus hábitos do governo, a presidente torna o seu governo cada vez mais parecido com o que sempre foi. Nesse ritmo, Dilma Rousseff vai acabar extinguindo o direito do brasileiro de ser otimista. Boa noite. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, assinou hoje um decreto que proíbe a classificação prévia de documentos do governo do estado como sigilosos. Em outubro do ano passado, o governador havia permitido o sigilo de documentos, dados e informações da Secretaria de Segurança Pública, Metrô, CPTM e da Secretaria de Administração Penitenciária. Com a nova orientação, o sigilo só poderá ser aplicado após análise detalhada e com base na Lei Federal de Acesso à Informação. O Papa Francisco deixa aberta a possibilidade do uso de métodos contraceptivos por causa do risco do Zika vírus. Francisco disse que evitar a gravidez não é um mal absoluto. Ele lembrou que o Papa Paulo VI permitiu que as freiras usassem anticoncepcionais na Guerra do Congo belga para casos em que foram violentadas. Aqui em São Paulo, um método contraceptivo está ajudando muitas adolescentes e usuárias de drogas a evitar uma gravidez não planejada. O implante anticoncepcional tem 99% de eficácia e está sendo colocado gratuitamente em jovens por meio de um projeto da Secretaria Municipal de Saúde. Andresa, de 15 anos, acaba de dar à luz ao primeiro filho. Conhecia remédio que toma, injeção e preservativo, mas eu não usava nenhum. Essa é a realidade de muitas jovens. Na maternidade do Hospital Municipal da Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte, 20% das gestantes são adolescentes e 25% delas voltam a engravidar em menos de 2 anos. Para mudar este quadro, a Secretaria Municipal da Saúde está incentivando o uso deste medicamento, o implante sob a pele que pode evitar a gravidez por até 3 anos. Primeiro que eles falaram que não engorda, né? E porque dura 3 anos, é muito bom, porque aí depois dos 3 anos eu posso colocar outra e eu não vou ter mais filho, não vou ter mais gravidez indesejada, né? Serão 1.000 unidades disponibilizadas gratuitamente às adolescentes que já engravidaram e também às usuárias de drogas. O objetivo da Prefeitura é economizar até R$640 mil com gastos hospitalares. A adaptação costuma ser boa.
não costuma alterar peso, como ela comentou agora. O que ele pode fazer é alterar um pouquinho a pele, um pouquinho de oleosidade, de acne e o padrão menstrual. Na maior parte delas, há uma redução do fluxo que nós estamos colocando no pós-parto, primeiras horas do pós-parto, e tem na literatura médica muitos centros fazendo isso já sem nenhum problema. A chance do implante falhar é considerada inferior a 0,1% em casos de gravidez. No entanto, é importante lembrar que ele não atua como método de prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis. O método é reversível e a mulher pode voltar a engravidar 3 meses após retirar o implante. Para a Fátima, que engravidou do primeiro filho aos 17 anos, o implante vai ajudar a filha Andresa a evitar que a família aumente. Eu achei ótimo, porque eu já estava preocupada no que eu ia fazer para ela evitar, né? Para ela não correr o risco de estar aqui o ano que vem de novo. Para mim, maravilhoso isso. Tinha que ter uns de 10 anos. Para conseguir desenvolver estatísticas e assim avaliar a doença provocada pelo Zika vírus, o Ministério da Saúde estabeleceu que a partir de hoje passa a ser obrigatório comunicar às autoridades de saúde todos os casos suspeitos. De acordo com o ministro Marcelo Castro, as notificações poderão ajudar a obter uma contabilidade específica sobre a relação entre a microcefalia e o Zika vírus. Por que não fizemos antes? Porque nós não tínhamos testes que pudessem dizer com segurança. Então, clinicamente, é possível se dar o diagnóstico clínico de Zika, mas não em todos os casos. E aqueles casos hoje que tiver alguma dúvida, o médico pode então requerer o exame e constatar se de fato é Zika. O Congresso Nacional promulgou a proposta de emenda à Constituição que fixa uma janela de 30 dias a partir de hoje para que políticos possam trocar de partido sem perder o mandato por infidelidade partidária. Antes, para que as trocas ocorressem, eram necessárias situações de justa causa, como criação de um novo partido. A janela de 1 mês é válida para políticos eleitos pelo sistema proporcional, como deputados e vereadores. Já senadores, prefeitos, governadores e presidente da República podem trocar de partido quando desejarem. E a Receita Federal vai cobrar quase R$1,5 bilhão em tributos, multas e juros dos investigados na Operação Lava Jato. A Receita fez cerca de 500 investigações de pessoas e empresas para apurar crimes fiscais dentro do esquema de corrupção que atuava na Petrobras. Desde o início da Lava Jato, há 2 anos, a Receita Federal já instaurou 484 investigações no âmbito da operação. A Receita pretende cobrar dos investigados mais de R$1,4 bilhão em tributos, multas e juros. No total, a Lava Jato já identificou desvios na ordem de R$42 bilhões. Foram feitas 18 representações por crimes cometidos na área fiscal pelos investigados. O material será encaminhado à Força-Tarefa da Lava Jato para complementar as acusações. O desembargador Sérgio Rui, do Tribunal de Justiça de São Paulo, mandou à Secretaria da Educação do Estado entregar contratos com cooperativas da merenda escolar envolvidas na Operação Alba Branca. O desembargador é relator da investigação que cita o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Capês, do PSDB, e ex-assessores do governo Geraldo Alckmin como participantes de um esquema de corrupção junto às cooperativas. O magistrado cobra os dados de contratos com cooperativas realizados desde 2010, incluindo informações sobre fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar no estado de São Paulo. A Operação Alba Branca põe sob suspeita o ex-chefe de gabinete da Secretaria da Educação, Fernando Padula, e o ex-chefe de gabinete da Casa Civil do governo Alckmin, Luiz Roberto dos Santos, conhecido como Moita, ambos ligados ao PSDB. Eles negam a prática de ilícitos em envolvimento com a quadrilha da merenda. O presidente da Assembleia, Fernando Capês, do PSDB, também está no foco da operação. Investigados citaram em depoimento que o tucano seria destinatário de propinas sobre contratos com a cooperativa COAF. O parlamentar nega. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo.
O IBCBR, a prévia do Banco Central, indicou que a retração da economia brasileira no ano passado pode ter sido mais pesada que se previa. O mercado, na média, ainda conta com uma queda do PIB de 3,8%. O dado oficial só sai no começo de março, mas vai ser um retrato do que ficou de 2015. A preocupação agora é com o que pode acontecer neste ano e as perspectivas estão piorando. Para não ficar só no que espera o mercado financeiro, temos o FMI prevendo que a retração do PIB em 2016 chegue a 3,5%. Com isso, só a Venezuela, que vive uma situação caótica, estaria melhor que o Brasil. Já a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, estima que o tombo seja de 4%. Teríamos a confirmação da pior crise da história, com uma recessão inédita por 2 anos consecutivos, que já começa a contaminar também as previsões para 2017, principalmente porque não se vê o governo com qualquer estratégia para colocar a economia no rumo melhor. Ontem, após o anúncio do novo rebaixamento da nota de avaliação de risco país pela Standard & Poor's, o Ministério da Fazenda, tentando minimizar, disse que isso pode ser revertido quando as medidas tomadas começarem a produzir efeitos. Resta saber que medidas. As liberações pontuais de recursos anunciadas no Conselhão para fazer um agrado para o empresariado, a volta da CPMF, a reforma da Previdência, que nem tem um projeto fechado e já enfrenta a resistência do próprio partido do governo? Essa é a estratégia para tirar o país da crise? O que temos é uma piora histórica da atividade dos vários setores, combinada com inflação elevada, o que terá um custo social dos mais pesados. A população, ao mesmo tempo em que enfrenta a perda do poder de compra, convive com a ameaça de um desemprego maior. Hoje mesmo a Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, anunciou a redução de mais 14.500 empregos em janeiro, prevendo que o corte neste ano possa chegar a 150 mil vagas. Só no estado. Vai ser o 5º ano de demissões na indústria brasileira e outros setores também estão demitindo, se ajustando à retração da economia. O país continua numa tempestade perfeita, que combina crise econômica com crise política, de confiança e perda de credibilidade. E não se trata de pessimismo. A realidade, os indicadores têm superado as projeções mais negativas. Eu volto na segunda. Até lá. A seguir, o presidente americano Barack Obama anuncia visita histórica a Cuba em março. E ainda, a Turquia bombardeia bases do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, no norte do Iraque. É uma resposta ao atentado de ontem contra um comboio militar na capital Ankara. Filha, hora de dormir, tá? Histórias tão divertidas que seu filho não vai querer parar de ler. Coleção Folha, minha primeira biblioteca. O Corcunda de Notre Dame, Moby Dick e muitos outros em 28 clássicos para as crianças mergulharem no universo da leitura. Todo domingo, um novo livro por R$18,90 cada. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Dia 28 nas bancas. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Ele já faz rir na internet há bastante tempo. E agora vai estar aqui no Todo Seu nos fazendo rir também. Eu recebo hoje o blogueiro Maurício Cid para um bate-papo, eu diria, irreverente. Vamos saber tudo sobre as estreias da semana no cinema. Ah, tem musical com a minha queridíssima, a cantora Martinha. O que você está fazendo aí? Vem pra cá, tô te esperando. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. A Turquia bombardeia bases do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, no norte do Iraque. O ataque foi uma resposta ao atentado suicida de ontem contra um comboio militar na capital turca, Ankara.
Jatos da Força Aérea Turca decolaram para missões de ataque a bases curdas. A operação começou horas depois que um carro-bomba dirigido por um suicida explodiu na passagem de um comboio militar em Ankara. Uma câmera de segurança gravou a explosão, em que morreram 28 pessoas entre civis e militares. A Turquia identificou o suicida como membro da milícia curda síria, numa ação conjunta com o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, conhecido como PKK. Os dois grupos negaram o envolvimento no ataque, mas o governo turco insiste em acusar os curdos. 14 suspeitos foram presos imediatamente. O presidente Erdogan declarou que a Turquia não vai permitir a criação de um bastião curdo no norte sírio. O presidente americano Barack Obama anuncia visita a Cuba em março. O anúncio foi feito pelo Twitter. Obama publicou que vai viajar a Cuba para avançar nos esforços que prometem melhorar a vida do povo cubano. Ele diz também que os Estados Unidos ainda têm diferenças com o governo cubano, as quais ele vai tratar diretamente. E encerra a mensagem dizendo que a América sempre vai estar ao lado dos direitos humanos ao redor do mundo. A Casa Branca informou que a visita vai ser nos dias 21 e 22 de março. Obama vai se encontrar com o presidente cubano Raul Castro, com empresários e com cidadãos que Washington chamou de cubanos de diferentes caminhos de vida. O presidente da Argentina, Maurício Macri, anunciou hoje a redução do imposto de renda para quem recebe até $2.000 por mês. A alíquota é o dobro do limite anterior. A medida é retroativa a janeiro. Os sindicatos vão manter a reivindicação de aumentos salariais em torno de 32% e consideraram desatualizado o piso a partir do qual será pago o imposto. Macri também anunciou um aumento da ajuda do Estado para os salários mais baixos. E agora a previsão do tempo para amanhã com Mariana Armentano. A sexta-feira promete ser bem parecida com o dia de hoje aqui na capital, com a diferença que o sol aparece mais e esquenta. O dia vai começar com muitas nuvens entre o oeste e o noroeste do estado, mas à tarde o sol predomina. Nas outras áreas paulistas, o que inclui a região metropolitana, o dia já vai começar com muito sol e a partir da tarde são esperadas chuvas pontuais, como tem acontecido quase todos os dias. A máxima vai aos 35 graus em Votuporanga, 34 na cidade de Araraquara e aos 32 graus em Santos e também em Sorocaba. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na capital? Nessa madrugada, mínima de 20 e máxima amanhã à tarde na casa dos 31 graus. E o final de semana promete ser quente e com muitas aberturas de sol, apesar das chuvas de final de tarde. A máxima vai aos 31 graus também no sábado e aos 29 graus no domingo. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Conheça o Santuário do Peixe-Boi com Hoje Tem. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.